Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Salve, sabe o que, Mike? Hoje não é você que tá no comando não do Bancada. Hoje eu tô aqui, Fernando Santana, o Dragão Gaiato, pra gente fazer o da Azulina 109, onde vamos falar dos 2 últimos jogos. E eu tenho a honra aqui de trazer também para esse Bancada meu ídolo, meu grande amigo, Lucas Oliveira. E aí, Lucas, como é que você tá? Fala, Fernandinho, você que está de volta a Aracaju com grandes projetos, que a massa proletária seja brindada, né, com essa sua categoria em saber fazer uma resenha de alto nível, com respeito, com muita zoeira, do bem e alegre. Então, vamos aqui gravar esse Bancada 109, o Bancada do Alívio, né? O Bancada dos 45 pontos, Fernando. Toca aí. E o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, onde você, nessa virada de ano, esse ano novo, você pode renovar seu enxoval do confiança. Inclusive, tá com promoção, 30% de desconto nas camisas masculinas e femininas. Então, dá um pulo lá na loja Nação Proletária, que fica na Galeria Espaço Nobel, na rua Tenente Teófilo Otoni e na 13 de julho, né? Dá um Google aí que você acha. E se você não quiser ir lá, até porque a segunda onda de Covid-19 tá pegando, você pode entrar em contato com os caras pelo Instagram, Nação Proletária Loja, e vai chegar a sua camisa bonitinha na sua casa, que ela traga sorte para essa reta final. Confiança. O podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Além disso, você também vai achar ele no Spotify, no YouTube, ou no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Deezer. Rapaz, é tanto alívio porque até agora o Confiança tem o TikTok, né? Acabou de publicar, fazer a conta, né, há pouco tempo, nessa nova rede social. Então, vocês azulinos que têm perfil no TikTok, também sigam lá o Confiança. E publicou um vídeo de Heraldinho massoterapeuta, né, dançando lá, comemorando os 3 pontos e a bendita vacina, né? Que nesse momento que você está escutando já deve estar em solo sergipano. E em breve já está. Né? Hoje também a gente comemorar. acabou de receber um lote aí da Coronavac, né, o estado de Sergipe. Eu e Fernando estamos gravando um programa aqui na segunda noite. E terça-feira, 8 da manhã, começa a vacinação em solo sergipano. Fernandinho, o campeonato ainda não acabou, mas praticamente com esses 45 pontos, o Confiança carimbou seu passaporte para participar novamente da Série B, mais uma vez, e que no início de tudo era o grande objetivo, né? A gente teve um ano de 2020 atípico com a pandemia, mas se você for entrevistar qualquer pessoa da diretoria, tanto Hernando como Iago, eles vão dizer que todos os objetivos foram cumpridos. Né? Semifinal da Copa do Nordeste, campeão estadual invicto, e vaga na Copa do Brasil, e permanência na Série B. Lucas, antes da gente entrar para falar do jogo, a única coisa que eu posso comentar para toda a massa azulina é que eu ainda não relaxei, sabe? Não consigo relaxar esses 45 pontos. É um símbolo marcante, é o nosso acesso praticamente, né? A Série B agora de 2021. É mais um dia para se recordar. Mas eu só vou conseguir relaxar quando isso for matematicamente impossível, né? Tá muito perto de acontecer, as coisas estão caminhando, temos um jogo importante agora do Sampaio, mas assim, diante de toda a dificuldade que a gente passou, todas as limitações do elenco, essas questões da pandemia também, eu fiquei bastante satisfeito, né? Sabe, com a temporada do Confiança. Esse fim, dessa forma mais melancólica e cheio de aperreio, eu não esperava não, mas no balanço de maneira geral, eu tô contente, sabe? Eu acho que
a gente termina a temporada com realmente os objetivos garantidos e cumpridos. Vamos agora terminar de carimbar. Você ainda tá nervoso porque nesse momento ainda faltam 3 rodadas, o Dragão tem 45 pontos, mas o primeiro da zona, que é o Vitória, tem 39. Então, matematicamente, o Vitória, se vencer as 3, ele pode alcançar 48 pontos, não é isso, Fernando? E o Paraná, ele, com 36, já fica mais distante, né? O Paraná, eu acho que ele só alcança 45. Então, o único problema para o Confiança é se o Confiança perder as 3 partidas e Náutico e Vitória e Figueirense vencerem todas, não é isso? Isso, a gente, na verdade, o Figueirense, ele não precisa vencer todas, né? Mas, assim, a gente tem que, principalmente na próxima rodada, confirmar. Eu acho que essa rodada agora, o jogo do Sampaio, é o jogo da confirmação, né? Tem muita combinação que tem para acontecer nessa próxima rodada. Mas... Então, Fernandinho, vamos falar da sequência que aconteceu, que a gente nem gravou bancada para a derrota. O pessoal aqui do bancada ficou tão puto com a derrota como foi, né? Naquele último lance, aquela virada do Operário aqui no Batistão, que a gente nem gravou nada daquele programa. E vamos falar da vitória contra o Oeste. Aquele jogo do Operário, Fernando, o que é que tu manda aí? Vamos lá, eu abri até aqui o tempo real para a gente comentar, né, desse jogo. Aqui naquela ocasião, o Confiança, ele entrou em campo com aquela mesma formação que a gente conhece, né? Silva retornando à lateral. No meio de campo foi Jefferson, Amaral e Vila. E o ataque foi composto por Reis, Gorni e Iago. Foi essa a nossa escalação. Confiança até começou bem, né? Eu lembro que a gente não gravou bancada, mas eu gravei uma live no Dragão de Aracaju com o Mike. Nós estávamos. Você também estava lá, é mesmo. E eu lembro que eu falei que quando a Confiança abriu o placar bem cedo com o Iago, eu falei, meu Deus do céu, lá vem bronca. E dito e feito, né, Fernando? Um segundo tempo terrível do time Proletário, a gente toma uma virada e vê Matheus Costa saindo feliz do Batistão. Não, a gente sofreu mais uma vez um gol no final do jogo, né? Foi até a publicação que eu fiz ali naquele final de jogo, chamando a atenção para a quantidade de gols que a gente tava tomando, né, no final do jogo. E dessa vez contra o Oeste também, a gente não tomou gol, mas foi um sofrimento, apesar do time do Oeste todo derrotado. Mas voltando a falar do jogo do Operário, foi impressionante. A gente comentou naquela live do Dragão de Aracaju, inclusive você que está nos ouvindo, quiser também conferir. Se não conferiu, vá lá e siga o Dragão de Aracaju no YouTube. A gente comentou e eu falava exatamente disso, de quando chegou um determinado momento, Confiança assistiu, né? Assistiu o Operário e a gente realmente tomou um baldaço de água fria dentro do Batistão, não foi não? Entrou na roda e foi castigado no final do jogo contra o Operário. Mas vamos falar de coisa boa. Depois o Dragão viajou para São Paulo e lá na Arena Barueri comandou o jogo inteiro. E é aquele típico jogo de que quem não torce por Confiança não viu maiores problemas de um Confiança dominante e o goleiro do Oeste, o Kaique França, que entrou na seleção da rodada, fazendo um show particular, né? Parando o ataque do Confiança. Mas só que a gente que é Confiança e acompanha diariamente, vê o campeonato, foi um jogo de tirar os nervos, porque o Confiança podia ter feito 1, 2, 3, abre o placar com um pênalti duvidoso, né? A bola bate na mão, bate no ombro, mas a arbitragem também tira um gol legal do Confiança. O Reis estava vindo de trás, mas o Serginho, que estava em impedimento, procurou a bola também e tal. Então, toda aquela tensão da necessidade do placar, da necessidade dos 3 pontos, e o finalzinho, o Oeste mandando bola na área da zaga do Confiança, foi um Deus nos acuda, mas no final, com muita emoção, como tem que ser sempre com Confiança, a gente conseguiu voltar com os 3 pontos aí na mala
e alcançar os 45 pontos, não foi, Fernandinho? Então, Lucas, eu ia te perguntar em relação à escalação, né? Nesse jogo contra o Oeste, ele já entrou recebendo a notícia do rebaixamento, né? A confirmação do rebaixamento, sem chances mais matemáticas de conseguir se livrar. O Oeste que vinha fazendo uma campanha de recuperação no segundo turno, mas não suficiente para livrar o time dessa situação. Então, nessa rodada, a 33ª, né? 33ª rodada, 35ª, na verdade. 35ª rodada, o Oeste já estava rebaixado para a Série C do ano que vem. E aí entrou um time mais desligado, né? Sem tanto ímpeto como ele vinha Sim. nessa campanha de recuperação. Eu queria saber, Lucas, de você, o que é que você achou dessa escalação? Primeiro com a mudança de Daniel, né? Que Daniel não estava ali na beira do campo. E depois com a substituição de Renan Gorni saindo, né? Por conta de suspensão pelo terceiro amarelo, a entrada de Bruno Paraíba. Também teve um retorno de Serginho, né? Para a saída de Vila, que também tomou cartão. E teve mais um suspenso. Quem foi o suspenso? Não, acho que eram esses mesmo. Era só Mancini que estava com Covid, né? Eram essas as mudanças. O que é que você achou do Confiança? Então, escalações à parte, suspensões à parte, eu achei o Confiança lá na Arena Barueri mais ligado, com mais pegada, mais atento aos detalhes, mais atento nos 90 minutos inteiro. Obviamente que Daniel, não estando na beira do campo, é menos um jogador ali, né? Que ele joga junto com o time, cobra dos caras e tal. Mas o outro Daniel, que é o Cerqueira, me pareceu que teve uma postura bem legal também nesse jogo que a gente conseguiu vencer o Oeste. Claro que você chamou bem a atenção, Fernando, que o Oeste entra com Confiança sabendo que já está matematicamente rebaixado. Então acho que houve também os jogadores do Oeste ficaram um pouco mais cabisbaixos, o próprio Roberto Cavalo, porque também é fogo, né, velho? Você agora tem a certeza que você já foi a vaca já foi pro brejo. E o Confiança que não tem nada a ver com isso, se impôs, fez um grande jogo. Uma pena que a bola não entrou e a gente ficou com aquele sufoco do 1-0 até o final do jogo. Mas foi um jogo que Confiança teve um volume muito legal e poderia ter sido 2-3-0 tranquilamente para o time proletário. E com relação à escalação, que foi sua pergunta inicial, eu vejo que o Silva parou de fazer aquelas faltas, aquelas entradas, ficou mais tranquilo na marcação, parou de entregar gol, então não comprometeu ali na esquerda. O Serginho, sempre que tiver condições, é um cara sempre útil, é um cara que, apesar da idade, tem um bom físico, ama o jogo, gosta de jogar futebol, não vê o Aracaju passear como vê o Moritz e o Thiago Luiz, e o Serginho não compromete. Mais uma vez, uma grande partida de Reis, nosso principal destaque nessa Série B 2020, jogador muito perigoso, finaliza sempre. E o Bruno Paraíba, apesar da torcida do Confiança não ter mais paciência com ele, é um cara que com fé em Deus e São José Operário, a diretoria não vai renovar o contrato para a temporada 2021, mas lá contra o Oeste ele conseguiu fazer alguns pivôs interessantes que o Renan Gordi não consegue fazer, mas ao mesmo tempo também perdeu um gol feito ridículo, a lá Bruno Paraíba, né? O zagueiro do Oeste ajeita a bola para ele, e ele de frente pro goleiro, ele não consegue fuzilar. Então aquele típico jogador que tá com a cabeça em outro lugar, tá com a cabeça nas praias lá da Paraíba, em Tambaba, ele só não tá com a cabeça na carreira dele, no Confiança e nos gols que ele tem que fazer, porque o gol que ele perdeu foi impressionante, pô. É uma coisa até ridícula de a gente tá comentando aqui, né? Que o zagueiro do Oeste, ele ajeita a bola e a bola fica belezinha para ele fuzilar e ele perde o gol. Então, é aquele atacante irritante e foi o grande gargalo desse Confiança nessa Série B 2020, né? Um centroavante, um 9. Foi isso que faltou
o Dragão conseguir fazer um campeonato ainda mais tranquilo. E aí, Lucas, você falou dessa chance de Paraíba, né? Depois eu até tô aqui com o SofaScore aberto, né? Alô, SofaScore paga nós, né? A Confiança fez 16 finalizações de jogo, né? Contra 5 do Oeste. Do Oeste eu me lembro de daquele maguinho lá, não lembro do nome do cara agora. Sei que era Inho, alguma coisa Inho. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Mas enfim, que ele dominou na entrada da área e chutou pra fora, mas depois teve aquelas cabeçadas ali também. Mas foram 16. Teve uma chance de Nirley muito próxima do goleiro, que ele cabeceou um peixinho no pé do goleiro. Teve uma outra chance também já de Reis, né, batendo com aquele drible que ele já fez contra o próprio Cruzeiro, né, cortando para dentro e batendo rasteirinha, que o goleiro também pegou. Castilho chegou a cobrar alguns escanteios. Então foram 16 oportunidades, sendo 8 no gol, né, para você ver a nossa ineficiência, né? O Confiança só foi capaz de fazer um gol de pênalti. Realmente é um ponto a se analisar. Mas falando especificamente desse segundo tempo, Lucas, não só essas chances perdidas, eu acho que também pode ser uma questão de pressão, de nervosismo, da fase, né? Como também esse final de jogo dramático, sofrido, né? Eu até dizia, meu irmão, a gente não precisa passar por isso não, pelo amor de Deus. A gente tá jogando contra o Oeste, o time último colocado do campeonato, já rebaixado, e a gente sofrendo no final do jogo, porque não saía um gol. Kaique chegou a cabecear uma bola no travessão também, né? Então foi um Muito sofrimento danado. Não sei por que o Confiança gosta disso, né? Parece que é para valorizar mais as vitórias, só pode. Velho, eu não sei, é uma mistura de muitas coisas, né? Talvez o Daniel tenha que mudar a questão do treinamento e finalizações, porque são gols, assim, inexplicáveis. Apesar que também o Kaique França, o goleiro do Oeste, ele foi muito bem, mostrou uma certa técnica, né? Parece que é um goleiro do Corinthians, ele, né? Emprestado ao Oeste. Até seria interessante o Confiança tentar alguma coisa, né? Porque Confiança precisa de goleiros, né? Não só de Rafael Santos se vive uma Série B, né? Então a gente precisa pensar em alguns nomes também para reforçar nosso elenco. E Não, a sem Série dúvida. B de 2021 promete, né? Só tem time grande, pô. E olhando para a própria Série B, né? A gente consegue achar bons nomes, né? Bons nomes para a gente trazer para o Confiança agora nessa temporada 21, que já começa, né? A gente só vai piscar o olho, porque realmente Daqui a um mês. vai ser 15 dias de intervalo, porque daqui a pouco já começa a apresentação para pré-temporada. Só que a gente não vai nem ter tempo para relaxar, digamos, do Confiança, porque quando a temporada acabar, a gente já vai estar com as especulações, o anúncio dos jogadores, de quem renova, de quem não fica, ou seja, a gente só vai descansar de jogo, mas de Confiança mesmo não vai ter esse descanso não. E eu não tô achando ruim não. Tô achando ótimo. Quem estiver achando ruim, O Confiança já ganhando- estreia contra o Atlético Gloriense, dia 20 de fevereiro, DG. É isso, e aí as férias, segundo Victor do Proletário News, ele confirmou aqui que as férias vão ser 15 dias, né? E depois 15 dias de pré-temporada. Vai ser meio louco isso, mas assim, falando exatamente desse sofrimento e dessa finalização, foi uma vitória que ela tem um símbolo, né, importante para todo mundo. A gente sofreu bastante nesses últimos jogos, né? O sofrimento desse final de jogo acho que simboliza esse sofrimento dos últimos jogos, né? Aqueles 7 jogos aqueles 8 jogos com 7 derrotas, realmente foi uma marca que a gente Nosso até hoje time não é muito fechado frágil. essa ferida, né? Nosso time é muito frágil, a deficiência no comando de ataque é determinante para a gente passar esses sufocos. Se a gente tivesse um 9 minimamente de respeito, teria feito aquele gol que o Bruno Paraíba perdeu e a gente teria um pouco mais de tranquilidade no jogo em si. Então, cara, alívio, que a diretoria, a torcida, a imprensa sergipana, todo mundo tire lições desse primeiro ano de Série B e que a gente consiga fazer uma formação de elenco mais sólida para dar mais segurança.
nessa temporada 21. É uma coisa que me preocupa muito, DG, porque você vê que a gente tem um jogo do Sampaio agora, terça-feira, 7h15, eu tava aqui vendo as redes do Sampaio, o Sampaio ainda pensa em acesso, então eles vão vir para jogar a Vera. É importante que o Confiança não perca, pelo menos se o Confiança empatar, eu acho que matematicamente já se garante, né, DG? Tem que fazer as contas aí. Mas, na verdade, É, na prática, o Confiança já está garantido. o Sampaio, ele ainda sonha com um acesso, mas também é muito improvável, né, que ele consiga isso. É muita gente na frente, com mais condição de brigar. Eu imagino que essa última vaga vai ficar realmente definida entre CSA e Juventude, né? O Sampaio, ele vinha de uma sequência pior do que a do Confiança, né? O Confiança naqueles últimos 8 tinha tido 7 derrotas e o Sampaio tinha tido 8 derrotas nessa mesma sequência. Então era uma draga, né? Essa vitória para eles também. Essa última vitória agora deu uma tranquilidade para poder terminar, né? Esse campeonato foi um jogo contra o Paraná, né? Que foi ótimo para nós, né? A gente ficar olhando para baixo da tabela e fazendo conta de quem pode perder e de quem pode ganhar é a pior coisa, né? O Confiança tem que fazer o seu papel e eu acredito assim que tanto o Daniel como os jogadores já entenderam essa importância, né? De ter o jogo na mão, o sofrimento serve para esse aprendizado, né? Ter o jogo na mão, não matar o jogo. A gente sofreu agora contra o Oeste, não matou, mas o jogo acabou antes que fôssemos surpreendidos, né? Então esse jogo do Sampaio é um jogo de muita atenção. Então já fazendo essa transição para o Sampaio, eu tô abrindo aqui o jogo do Oeste, Lucas, para verificar se a gente tem algum desfalque por conta de amarelo, né? Nesse jogo foi Madison e Serginho que tomaram os amarelos. Então eu não tenho essa relação aqui de suspensão, mas enfim, a gente tem o retorno de Renan Gorni, tem também o retorno de Vila para esse time. Como é que você imagina a Confiança diante do Sampaio? Então, DG, eu acho que essa tabela final, até que foi favorável para o Confiança, que agora a gente tem 2 jogos aqui em Aracaju, esse jogo de terça contra o Sampaio, e sábado a gente pega o América, também aqui em Aracaju, e depois a gente faz o jogo final, dia 30, né? Vai ter aquela viagem para Chapecó. E eu vejo o Confiança montado da seguinte maneira, que o Rafael Santos, Thiago Enes, eu acho que o Luan Bueno é um cara que foi importante, sempre era aquele primeiro zagueiro a entrar quando o Mancini e o Nirley não estavam disponíveis, mas eu acho que o Luan acho que está firme para terminar essa reta final como titular. A gente tem a volta do Matheus Mancini, o Luan pode fazer tanto a dupla com o Matheus Mancini como o Nirley. Ele que no início do campeonato, ou durante todo o campeonato, era um substituto de um dos dois. Eu acho que agora ele está com aquele ritmo mais legal para se manter aí na zaga, e aí ela é composta ou com o Mancini ou com o Nirley. O Silva agora mais calminho, né? Não sei se tomou uma maracujina, se mantém na lateral esquerda, e essa trinca no meio, aí fica a cargo de Daniel, se ele vai fazer um Amaral, Serginho e Castilho, se ele vai fazer um Serginho, Vila e Castilho. Eu faria isso, eu botaria o Vila de titular, mas o Daniel Paulista pode vir com o Amaral, e na frente o que já está fixo, né? Iago no corredor esquerdo de ataque, o Reis no corredor direito de ataque, e o Renan Gorni, ele volta à titularidade, botando o Bruno Paraíba na reserva. Eu acho que é assim que o Dragão vai para cima do Sampaio, só nessa dúvida aí dessa trinca do meio, se Daniel vai querer algo mais rápido na transição ou algo mais cadenciado, fazer um jogo de mais de paciência contra o Sampaio. Eu acho que essa que vai ser a decisão do nosso comandante, DG.
Lucas, eu concordo com você exatamente por conta desse conservadorismo de Daniel nas escalações, né? Esse ano e nesse retorno, ele foi um cara muito conservador nas escolhas, ele tentou encontrar um encaixe para o time que ele tinha no ano passado, né? No ano passado, não, em 2019, mas que ele não conseguiu com essas peças, né? Talvez até no começo da temporada ele estava mais próximo, né? Quando a gente disputou a Copa do Nordeste, mas depois da pandemia, realmente, Confiança se encontrou com 3 volantes, né? E o sofrimento do camisa 9, né? Eu, sinceramente, prefiro que Renan jogue o jogo inteiro, ou então que ele faça como ele fez agora nesse final do jogo, né? Tente mexer de alguma outra forma ali para jogar com o Reis centralizado. Mas eu imagino que Daniel deve seguir dessa forma mesmo, mantendo o estilo dele mais conservador, né? Esse retorno de Silva para lateral parece que foi providencial, né? Aquela frase que a gente escuta que às vezes o cara precisa pegar um banco para pensar, parece que serviu bem, né? E Vertinho entrou, cumpriu, deu conta do recado e ainda pôde, digamos assim, alertar Silva, né? Para ele se ligar, voltar a jogar. De repente até era uma questão física, algo nesse sentido. Eu imagino um Confiança agora falando em relação a ímpeto, em relação a como né? Tenho sentido falta da Blitz de Daniel, apesar de a gente ter feito um gol cedo agora contra o Operário, mas eu tenho sentido falta dessa Blitz, né, inicial para matar o jogo, né? 1-0 não é resultado não, mas eu gostaria muito de ver o Confiança novamente assim. Eu imagino que esse é uma receita que dá certo, né? Abrir o placar e já tentar resolver o jogo no primeiro tempo, né, para deixar o adversário cada vez mais nervoso. Eu gostaria muito de ver isso, mas não sei se vai ser possível essa temporada, né? Tem um Sampaio pela frente, um time com também suas dificuldades, com pretensões já abaladas, né, para o final de temporada. E aí o Confiança deve carimbar de vez, né, essa permanência e aí já começar a planejar a temporada 2021, né, /2, né, que a gente vai ter. Como é que você está imaginando, Lucas, esse nosso final de temporada, esses 3 próximos jogos? É focar mesmo no planejamento já ou ainda tem que concentrar para terminar a competição? É uma coisa que eu fico muito impaciente, querendo que a diretoria já tome decisões para a temporada 21. E aí fica a parte da torcida, não, vamos esperar o campeonato acabar. Certo, aí o campeonato acaba dia 30, aí você dá folga para os jogadores de 15 dias, aí eles se apresentam dia 15 de fevereiro para jogar dia 20. Então é só uma semana de treinamento. Acho complicado, acho que o Confiança tem que largar na frente, pensar lá na frente. Se tem 2 jogos aqui em Aracaju agora, ok, faz os 2 jogos aqui de Aracaju. Aí Daniel senta com o Hernando, com o Iago, vê se ele mesmo vai ficar, quem vai ficar, quais são os jogadores que vão ficar. Os que forem ficar, nem vão para Chapecó, eu penso assim, entendeu? Nem vai para fazer a viagem de Chapecó. Aí manda Moritz, manda Thiago Luiz, manda Bruno Paraíba, a turma que não vai ficar. Aí você manda para Chapecó, ainda fala para eles, é uma chance para vocês aparecerem aí, ver se algum clube contratar vocês, que vocês não vão ficar aqui, né? Que a torcida do Confiança não aguenta mais vocês aqui. E quem realmente for ficar, se o Confiança conseguir renovar com o Reis, se o Confiança conseguir renovar com o Rafael Santos, né, com esses jogadores importantes, que já se deem férias para esses caras, para os caras irem relaxar, ver a família. Afinal de contas, a Série B foi muito extenuante, o Confiança com sua fragilidade, com a sua falta de peças no elenco, não houve um reforço desse elenco no início de dezembro, naquela data limite. Então, quem jogou, quem segurou a barra mesmo, deve estar cansado, física e mentalmente. Então, a gente precisa dar folga para esses jogadores, para eles chegarem lá no Proletário, tomara que com o campo já pronto, né? Que enquanto tiver mês que vem, esse campo do Sabino não fica pronto. Mas pelo discurso do presidente.
O presidente Iago é em fevereiro. Então, eu espero que os jogadores se reapresentem para a pré-temporada lá para o dia 10 de fevereiro, já com o campo do Sabino pronto, para acabar com esse negócio de entrar em ônibus para saber qual é o campo que vai treinar. Vai ser no campo da Unite? Vai ser no campo... Porque quando começou a Série B e eu vi o elenco proletário treinando no campo do SESI da Barra, eu fiquei realmente preocupado. E hoje, a gente com praticamente garantido na Série B. Treinou em Lagar. Então, realmente, assim, é um alívio. A gente pulou essa fogueira, né? A gente pulou uma pandemia, pulou esse problema. Imagine um time não ter um campo para treinar, um time profissional entre os 40 clubes do Brasil. E isso é confiança. Por isso que quando eu vejo torcedor do Corinthians, de não sei o que, dizer que é difícil torcer para os times dele, venha torcer por confiança, rapaz. Se você fazer uma Série B sem campo para treinar, para você ver o que é bom. Então, DG, com relação à sua pergunta, o que eu falo é isso. Eu desejo que a diretoria, presidente Iago França, Hernando, Daniel, se for ficar, já se liguem nisso aí. Que é você terminando a Série B, já iniciando a pré-temporada para 2021. Porque se for dormir no ponto, vai faltar tempo. E aí o time só vai ficar mais ou menos legalzinho final de março. E aí, Lucas, eu vou deixar para o próximo programa, onde a gente pretende, com tudo certo já garantido matematicamente, a gente fazer um balanço mais geral dessa competição, né? Analisando essa reta final do segundo turno, analisando o desempenho dos jogadores, e também com a bancada mais cheia para a gente ter uma diversidade um pouco maior no debate. Eu vou deixar para você apresentar a sua lista de dispensa, porque eu imagino que ela não deve ser pequena, não. Mas é o seguinte, falando exatamente agora dessa reta final de temporada, a gente teve a informação, primeiro, que o Confiança tinha pago os salários, né? Então não teve esse problema de atraso de salário agora nessa reta final, apesar do mau desempenho do time, não teve nenhum abalo em relação à parte financeira, então o Confiança conseguiu cumprir. E aí a gente teve uma entrevista de Castilho no final do jogo, que depois ele teve que aparecer nos stories do clube para desfazer um mal-entendido, né? Quando ele comentou ali de que aconteceram coisas que não deveriam acontecer, né? Ele teve que aparecer para comentar isso. A gente ficou sabendo ainda mais de uma questão de Daniel Paulista, muito emocionado no vestiário, contente com esse resultado. Cada vez as teorias da conspiração surgem e a gente fica sem saber no que acreditar. Eu queria saber, Lucas, nesse final agora de temporada, como é que você viu essas últimas teorias que estão surgindo aí? Eu prefiro pensar, DG, que muita coisa pode ter acontecido, né? Tem gente que diz que Daniel perdeu o vestiário no 5-1, no jogo que ele não estava na beira do campo. Aquele 5-1 é um grande mistério. Ali é uma coisa que você pode abrir até uma tese de doutorado para tentar explicar o que foi que aconteceu naquele dia. Mas eu prefiro ficar com uma ideia mais racional agora, né? Que a gente conseguiu a permanência, que eu não estava assim. Eu até arranjei muitas confusões. A turma do normal, foi contratado para a turma do normal. A turma do normal no final venceu, graças a Deus. Mas assim, arranjei muitas confusões nas redes, no Face, no Zap, vários torcedores dizendo, pô, Lucas, você tá irreconhecível, porque eu tentei, com exageros, de desespero, acordar a massa para a massa entender que a gente podia sim ir cair, que a massa estava achando que estava normal perder 7 jogos em 8 partidas. No final, o final foi feliz, está se caminhando para ser feliz. E agora eu prefiro ficar com a versão mais da racionalidade, que foi a fragilidade mesmo de elenco, campeonato muito longo, fim de ano, virada de ano, começo de ano, e o Confiança caiu realmente vertiginosamente nessa reta final. Mas pontos improváveis, como a gente fez, vencendo no Mineirão, vencendo no Barradão,
nos sustentou na Série B e nos credenciou a estar novamente na Série B na temporada 21. Então, eu fico com essa versão, não vou entrar nessas teorias das conspirações, e a gente pode ter uma resposta muito clara nessa formação de elenco daqui a um mês, né? Quando, em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, a gente vai ter uma noção do que vai acontecer. Porque, por exemplo, se Daniel fica e ele faz uma reformulação do elenco bastante grande, então vai demonstrar que realmente houve um desgaste com a parte dos jogadores. Se Daniel permanecer e mantiver boa parte do elenco, né, como a diretoria do Confiança adora fazer esse discurso, conseguimos todos os objetivos, a permanência da B, e mantivemos 80% do elenco de 2020. Aí você vê que realmente não houve um desgaste do comandante com um conjunto de torcedores, né? Porque uma das teorias da conspiração é que há uma panelinha de jogadores que não estava muito afeita a Daniel, né? Mas isso aí é tudo fofoca de zap, fofoca de torcedor. Torcedor gosta de uma fofoca. E a gente tenta, com o que a gente pode, a gente não está lá no vestiário, nem lá no comando das coisas, a gente tenta enxergar as coisas como as coisas são. Mas que esse 5-1 é um mistério ainda não desvendado, DG. E a gente vive uma carência de Batistão, né? Vive uma carência de frequentar treino do Sabino. Todo mundo acostumadinho a ter uma outra realidade, né? Daniel chegou e mudou, né? Mudou isso. A primeira coisa que ele fez ali dentro do Sabino, pós-acesso, foi dizer: isso aqui é o nosso CT, não entra ninguém, não assiste treino ninguém no Confiança. E aí veio a pandemia, mas ainda é um motivo para não ter nem imprensa ali dentro. As fontes de informação realmente a rede Zap de comunicação, né? Onde surge tudo e todo tipo de comentário, né? Sempre alguém que tem uma fonte, que é uma fonte que está dentro do clube, então é algo sempre que não dá para rastrear, né? Não tem CPF essa fonte, nunca tem, né? E aí a gente viu até alguns eventos com jornalistas caindo nessa, né? De publicar informações. E em algum momento da competição, naquele episódio do aeroporto, que foi por isso que Castilho chegou para se manifestar, né? Ele quis deixar claro que a entrevista dele se referia a isso, né? Mostra um descontentamento do grupo em relação ao comportamento dos torcedores que foram fazer aquilo ali, mas me pareceu ser um grupo bastante unido em relação a isso, porque diante de uma situação desse jeito, né, os caras poderiam realmente ter chutado o balde e dizer assim: meu irmão, já que vocês estão avacalhando aqui, vocês vão cair para vocês verem o que é que vocês merecem. Mas não foi assim, a galera se uniu, quis jogar realmente pelos outros torcedores, os torcedores que realmente apoiam o clube, ou até aqueles que criticam, mas que sabem respeitar o limite do respeito, né, e da violência. E os caras conseguiram se unir, acima de tudo, para cumprir esse objetivo, né? A diretoria manteve claro, né, que o objetivo era esse. E agora a gente encerra essa Série B, né? Eu estava até conversando aqui com o meu vizinho. Primeiro de tudo, a gente vai enfrentar o Sampaio, né? Um Sampaio simbólico pra gente, que a gente tem vários confrontos com ele. A gente teve aquela virada, né, da Copa do Nordeste, da pré-Copa do Nordeste. Depois o Sampaio, que a gente venceu fora de casa quando eles estavam embalados, né? Então o Sampaio tem se tornado um clube chave para nós, né? Nesses momentos decisivos. E aí, Lucas, uma outra coisa que eu notei a gente enfrenta agora América e Chape, e a gente vai decidir o título, né? A gente vai decidir para quem vai ser o campeão da Série B, porque se a gente ganhar de um e perder do outro, ali vai ser o campeão. E eu tô torcendo muito para que quem seja campeã seja a Chape, porque vai ser o último jogo nosso, além de todas as questões envolvidas com a Chape, o sentimento que o torcedor brasileiro tem com ela,
vai ser o jogo do jogar título da confiança, né? Então, a gente conseguir encerrar a Série B com o jogo do título realmente vai ser uma coisa marcante. Isso pode acontecer, Fernandinho. A gente vence o Sampaio, seria legal. Aí a gente se empolga. A semana toda em Aracaju vence o América. E aí a Chapecoense já é campeã. E a gente já vai pra Chapecó com a Chape campeã pra botar água no chope deles. E aí a gente vence a Chape também. É um fest, 3 vitórias. Eu pensei da gente vencer um, empatar o outro e no outro só ir botar a faixa nos caras, pô. E terminamos com 54 pontos aí, ó. Pra começar 21 com tudo. Um fest. Não, mas vamos ver o que é que esse destino nos espera. Tomara que amanhã, às 7h15 da noite, não perca o horário não, torcedor azulino. O Confiança esteja novamente inspirado e consiga fazer um bom resultado, garantir esses 3 pontos, os 48 da tabela. A gente continuar tirando onda com os colorados que secaram. Com certeza você tem uma mensagem, um áudio gravado aí de um amigo seu colorado que tirou onda na época que a gente tava mal. E vamos reverter de novo agora. E isso, passar na cara essa zoeira aí, porque a zoeira não pode morrer. Meu amigo Lucas, suas despedidas. Você vai falar mais alguma coisa? Não, já ia me despedir mesmo. Eu queria dizer pra massa que esses 3 jogos que restam à parte, o Dragão já ficou na B. Missão cumprida. Teve muito sufoco, né? Porque é confiança, tem que ter. Mas dizer que o Dragão começa 2021 melhor do que começou 2020, em sentido de estrutura, né? O Complexo Sabino Ribeiro praticamente já finalizando, o gramado e tal. E também a questão de cota também, né? Em 2021 teremos Copa do Brasil, que é o campeonato que mais paga, estamos lá. Teremos novamente cota da Série B, tem uma perspectiva de aumento da cota da Série B. Fale, Fernando. Não, a Copa do Nordeste em outro ponto, né? Dessa vez a gente vai estar praticamente com o dobro do que a gente recebeu esse ano. Então, é uma confiança com mais perspectivas e que, se for bem feito o trabalho, eu espero que Daniel fique e que Daniel seja iluminado nessa formação de elenco, que a gente vê como é determinante para você ter uma temporada massa, você ter um elenco bem formado. E que também eles sejam inteligentes nessa pré-temporada que vai ter, que não vai ter, que vai ficar imprensada final de Série B com o início do Sergipano, mas que eles tenham essa inteligência de saber planejar nesse breve espaço de tempo um mínimo de pré-temporada para os jogadores terem condições de já começar o Sergipano, já começar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste bem. Então, massa proletária, alegrai-vos, eis que surge a mais bela aurora. 2021 tá aí, estamos na Série B, estamos em todos os campeonatos possíveis. É só torcer aí pela renovação de Daniel Paulista e que Daniel se anime, que eu tô achando ele muito impaciente e nervoso e cabisbaixo. Que ele fique alegre que Aracaju é massa e o Confiança é massa mais ainda. Valeu, DG! Valeu, Lucas, tamo junto. Obrigado aí pela sua participação, seus comentários muito sinceros. Hoje tava um Lucas Zen, né? Um outro tipo de Lucas sensato, A gente já viu, eu mesmo, Lucas, tem algumas mensagens suas dizendo que a gente vai subir, que a gente vai cair. E já, depois eu posto lá. Mas quero me despedir da massa proletária também. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui, até o final. Lembrar todo mundo de compartilhar, né, o nosso programa. Mandar para mais um amigo proletário. Vamos fazer crescer a nossa rede, esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais analítico e também que tem a paixão, né? A gente fala muito disso do nosso clube que a gente ama, né? Desde algo que vai daquele mais rico até o mais pobre, né? Então é uma rede social bastante democrática. E dizer também a todo torcedor azulino, e isso o mais importante que seja, né? Vamos imunizar a nossa sociedade, né? Chegou
o grande dia, né? A vacina já está autorizada, já está em solo sergipano, vai começar pelos grupos determinados pelo governo, e você que no seu dia e na sua hora, como disse lá o ministro, né, no seu dia D e na sua hora H, que você chegue junto e tome a sua vacina, faça seu papel como cidadão, como torcedor azulino, para a gente poder voltar ao estádio, né? E gritar pelo Confiança, torcer e apoiar, porque esse ano foi bastante sofrido, acompanhando de longe. Então, dizer a todo mundo que vamos lá, vamos para cima deles, Dragão, Confiança acima de tudo, né? Vamos apoiar o nosso clube, que 2021 promete demais. O Lucas já fez aí a lição, né? Mostrando todas as nossas coisas boas que teremos agora em 2021 e que realmente 2021 seja melhor do que foi 2020. Um abraço para todo mundo, umas saudações proletárias e fui!